Boa noite. Eu quero compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus nesta oportunidade e quero ler com você inicialmente um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 20 a 22. Eu estou utilizando a versão King James e esses versos nos dizem o seguinte: E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus: Tende fé em Deus. E eu quero exatamente compartilhar um pouco mais com você sobre isso. Fé em Deus. No domingo passado, no sermão, eu trabalhei com os irmãos o texto de Marcos capítulo 9, versículos de 18 a 38, onde eu falei sobre a espera de um milagre. E naquela ocasião eu falei de milagres realizados por Jesus. Um deles foi quando ele ressuscitou a filha de Jairo, um dos chefes da sinagoga. Também curou uma mulher com um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Curou também 2 cegos que há muito tempo assim viviam, além de ainda ter curado um homem possuído por um demônio e que o deixava mudo. Mas notem que nos 3 primeiros casos, naquele sermão eu deixei muito claro que a fé esteve sempre em destaque. Ainda há pouco tempo eu preguei um outro sermão onde eu disse que quando nós nos dirigimos a Deus ou pedimos alguma coisa a Ele sem fé, nós pecamos. Então vamos continuar um pouquinho mais nesse tema. Enquanto eu estudava para essa breve meditação, eu gostei muito do que é mostrado na leitura diária, nas leituras diárias de Spurgeon. Em uma delas ele diz que a fé são os pés da alma com os quais ela pode marchar na estrada dos mandamentos. O amor, por sua vez, pode fazer com que os pés se movam com mais rapidez. Mas a fé são os pés que a levam, ou seja, que levam a alma. A fé nos dá o combustível que nos move em sinceridade, em piedade. Notem que sem ela nada nós podemos fazer. Segundo a palavra de Deus, com fé eu posso realizar todas as coisas, além de agradar a Deus. O nosso Deus, o Deus dos céus. Hebreus capítulo 11, verso 6, você conhece muito bem, e ele nos diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Nesse versículo, o que eu disse é bem verdade. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus sem fé, pecamos. Ainda seguindo a leitura de Spurgeon, encontramos o seguinte: se desejamos encontrar homens que servem a Deus da melhor forma possível,
temos que procurar os que têm muita fé. Pouca fé salva um homem, leva um homem até Deus. Mas este não pode fazer grandes coisas para Deus, é verdade. O homem de pouca fé irá para o céu, sim. Mas durante a sua vida, ele sempre vai se esconder em si mesmo. E frequentemente perde tudo, menos suas joias, ou seja, a salvação. Normalmente ele diz: esse caminho é muito difícil, cercado de espinhos, cheios de perigo, tenho medo de prosseguir por esse caminho. Vê problema em todas as situações. Contudo, o homem de fé robusta age de forma diferente e se lembra de uma promessa que está em Deuteronômio, capítulo 33, verso 25, que diz assim: sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas, e permaneça a tua força e paz com os teus muitos dias. E assim esse homem arrisca destemidamente. Enquanto isso, o homem de pouca fé continua em desânimo, chorando diante das águas, enquanto que o homem com fé abundante canta o que está escrito em Isaías, capítulo 43, 10, Isaías 43, 10, que nos diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E assim esse homem atravessa as águas. Meus amados, quanta coisa boa nós poderemos aprender com essa pequena meditação. Não permita que os obstáculos da vida, os obstáculos do dia a dia, as dificuldades pelas quais passamos impeça que você viva em fé, que você exerça a sua fé, que você trabalhe para o Senhor sem olhar os obstáculos. Eu tenho pensado bastante como será o nosso retorno aos cultos após essa pandemia, e a minha expectativa é que você voltará de forma diferente, que teremos uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que deixará para trás os obstáculos. Agora, meus amados, imaginem como teriam ficado as histórias de Jairo, da mulher enferma, dos 2 cegos, caso eles não demonstrassem a fé que eles demonstraram. Eles demonstraram uma fé atuante, daquelas que movem o coração de Deus em nossa direção. Você tem ouvido o seu pastor falar insistentemente que mesmo tendo diante de nós indícios de que muita coisa conspira contra a igreja no mundo espiritual e também carnal, ele tem dito: posso ver pelos olhos da fé a nossa igreja crescendo, se desenvolvendo em número, em espiritualidade. E vocês fazem parte disso, pois vocês são a igreja. É claro que também teremos exemplos iguais aos que já demonstrei, os de fé robusta, os de pouca fé, mas mesmo assim,
nós continuaremos, pois o Senhor deseja nos abençoar. E Ele só está à espera, pode ter certeza, para ver qual será a nossa atitude, ou as nossas atitudes, e o exercício da fé. Neste conjunto que chamamos de igreja, e é igreja. Sabe, meu amado irmão, eu quero concluir essa nossa meditação dizendo que, como seu pastor, eu desejo ter a oportunidade de ver com os olhos carnais o que já posso ver com os olhos da fé. Não duvide do que Deus pode fazer em sua vida, como disse no domingo passado. Peça sem duvidar, creia, e então poderemos juntos contar as bênçãos como nós cantamos. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez. Poderemos fazer isso juntos. Que o nosso Deus possa nos abençoar no exercício da fé. Tenha fé em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Mais uma vez por mais esse dia de vida que o Senhor nos permite. Obrigado a Deus por todas as atividades que já tivemos nesse dia, pelo tempo de comunhão contigo, pelo tempo de oração, pelo tempo de estudo da Tua Palavra, pelo tempo de compartilhamento com os nossos irmãos, ó Pai, Teus servos, os Teus filhos. Pai de amor, nós queremos agora como Igreja do Senhor Jesus reunida, te agradecer porque temos um Deus como Tu és, ó Deus, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos esperar sem duvidar. Faça com que, ó Deus, a nossa fé não esfrie nesses tempos de afastamento uns dos outros. Obrigado porque temos ainda o recurso, ó Pai, de nos comunicarmos, de cultuarmos de forma virtual. Muito obrigado que o Senhor tem nos permitido esse tempo, ó Pai, de aprendizado, de estudo e aprofundamento da Tua Palavra. Pai de misericórdia, nós suplicamos-Te neste momento, ó Pai, uma bênção especial daqueles que estão necessitando, ó Pai, de cura. Ainda os familiares da irmã Marinalva, por quem estamos orando ainda pelo irmão Natan, pela sua vizinha. Pai de misericórdia, obrigado pelo restabelecimento que Tu tens dado ao pastor Sócrates, ao pastor Odair, ao pastor Ubirajara. Suplicamos-Te ainda pela Sandra, por aquela moça por quem estamos orando, ó Deus, acometida da mesma enfermidade. Pai de misericórdia, continua sustentando a Tua Igreja, sustentando os Teus servos, ó Pai, preservando as vidas de cada um, ó Pai. Não permita que percamos nenhum deles, ó Pai. São ovelhas do Senhor, são pessoas preciosas. Preserva a minha vida, da minha família, dos meus familiares também, ó Deus, dos meus amigos. Pai, nesse momento também nós queremos colocar diante do Senhor o nosso país. Os dirigentes dessa nação, ó Pai, toma-os nas Tuas mãos, não permita, ó Pai, que essas disputas, discussões, brigas políticas venham prejudicar, ó Deus, o bom andamento dessa nação e o povo, ó Pai, tão sofrido, ó Deus. Sustenta aquelas famílias que têm sofrido, têm sentido a ausência, ó Pai, do essencial para se manterem, ó Pai. Deus de amor, nós queremos aproveitar esse tempo também para Te agradecer pelo netinho da irmã Beth que nasceu. Obrigado também pela vida do Mateus, que completou seu primeiro ano de vida, ó Deus. Continuou sustentando essas crianças, ó Pai, os seus pais, para que eduquem cada um deles nos caminhos do Senhor. Pai de misericórdia, visita aqueles irmãos nossos que têm saído para trabalhar, ó Deus, de forma presencial. Cuida desses nossos amados, ó Pai, livrando-os também desta enfermidade, o Covid-19, ó Pai.
Pai de amor, eu sei que todos nós estamos, de certa forma, cansados com toda essa situação, mas nós não perdemos a fé. O Senhor é o nosso Deus. Em Ti somente esperamos, independentemente do que dizem as autoridades, do que dizem os homens, do que dizem aqueles que gostam de anunciar más notícias, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem o controle da história e somente em Ti esperamos. Despeça-nos essa noite com a Tua misericórdia, com a Tua graça, dá-nos uma noite de descanso, de repouso. Pelas Tuas misericórdias te pedimos que coloques os Teus anjos ao redor dos nossos leitos, ó Pai. E se for vontade do Senhor, desperta-nos para um novo dia. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar a sua vida.